lá em 1897 até a década de 90. Então, o que acontece? Esse espaço não aconteceu nada em específico aqui. Foi passagem de militares, foi confronto e tal. Mas aqui o Claude Santos vai nomear esse espaço como Chapada dos Equívocos. E equívoco nos lembra erro, nos lembra engano, nos lembra mentira, fake news e uma série de outras coisas mais. Esses painéis, nos painéis estão ali pinturas de Trípoli Gaudense, reproduções das pinturas de Trípoli Gaudense, que é um médico que dedicou-se à pintura a partir da leitura do livro do Euclides da Cunha, o livro Sertões. E aí nos painéis você tem o soldado, a polícia baiano apontando a arma para o povo de Canudos, o conselheiro em procissão buscar madeira de Juazeiro, o conselheiro anunciando para o povo que seriam 4 fogos, os 3 primeiros venceriam, mas que o último estaria nas mãos de Deus. E você tem lá mais à frente o João Abade montado em um cavalo carregando a bandeira do Divino. Então a história de Canudos, da guerra contra Canudos, de Antônio Conselheiro, ela começa a partir da sua chegada aqui, né, nas margens do rio Vaza Barris. Mas o Conselheiro ele nasce lá em Quixeramobim, no Ceará, em 13 de março de 1830, e perde a mãe aos 4 anos de idade, tem uma infância um pouco conturbada, mas se torna professor, advogado leigo, foi comerciante, enfim, uma série de coisas. Inspirado pelo padre Biapina, um padre que construiu várias casas de caridade lá na região do Ceará para abrigar os pobres, aqueles que viviam sofrendo durante as secas. E aí o conselheiro se inspira nele e sai peregrinando pelos sertões, resolve peregrinar, pregando o evangelho, construindo igrejas, cemitérios, aguadas e anunciando ao povo a liberdade. Quando o conselheiro chega na região lá de Itapicuru, ele é acusado de ter matado a mãe e a esposa. Um padre, incomodado com as pregações do conselheiro na frente das igrejas, diz: olha, esse cara aí cometeu um crime na região do Ceará. Matou a mãe e a esposa. E aí ele é preso, o conselheiro, vai para o Ceará, chega lá no Ceará, a mãe dele morreu quando ele tinha quantos anos? 4. Então soltaram uma mentira absurda, né? E a esposa dele, a esposa que havia fugido com o forreado da polícia, ela ainda vivia nas ruas de Sobral. Então, esse ponto narra também esse equívoco, né? Essa mentira é uma das mentiras que espalham sobre o Antônio Conselheiro. Ou seja, ele volta à liberdade e meses depois começa novamente sua peregrinação fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho e construindo igrejas, cemitérios. Então, esses painéis narram também o início da guerra contra Canudos, né? A guerra de Canudos, ela não começa apenas por conta de uma madeira, né? A madeira foi só o estopim da guerra, foi a última gota que faltava para encher o copo. É o pretexto. Então você tinha os fazendeiros na época que queriam a terra, que queriam o poder, a igreja na época também que estava se estabelecendo com o novo regime republicano, o próprio Estado, a República, porque nós éramos monarquia, era império, agora passou para a República, e aí a República precisava também se estabelecer ali, e aí você tem uma aliança de poder. A República, né, o Estado, a Igreja e os fazendeiros. E aí nesse círculo você tem o juiz da comarca de Juazeiro, que era o Arlindo Batista Leone, e o barão de Jeremoabo, Cícero Dantas Martins. Então essas peças acabam tornando Antônio Conselheiro um inimigo nacional. O juiz da comarca de Juazeiro pede um reforço policial à Bahia, ao governador Luiz Viana, dizendo que o conselheiro iria invadir e saquear Juazeiro. Mais uma mentira absurda. O conselheiro só iria buscar uma madeira que ele havia comprado e pago. Então você tem nesse contexto o juiz da comarca de Juazeiro incitando a guerra contra Antônio Conselheiro e o povo aqui do Belo Monte, de Canudos. E o fazendeiro Cícero Dantas Martins que vai escrever cartas dizendo: olha, é preciso tomar medidas urgentes contra Antônio Conselheiro e seu bando, porque nossas fazendas estão ficando vazias. Quem era a principal mão de obra naquele período? Né? Os homens, mulheres e homens negros escravizados, né? Estavam ali sob a escravização ainda, mesmo depois da abolição da escravatura. Então,
não se criou condições para que fossem assalariados, tivessem terra, que tivessem casas. E no Belo Monte, de Antônio Conselheiro, havia tudo isso. Então você chegava, você tinha casa, você tinha terra, você tinha professoras para seus filhos e filhas, coisas que a República e nem o Estado e nem os fazendeiros garantiam. O que os fazendeiros queriam era manter os homens e mulheres ainda sobre um regime escravocrata, sem condições nenhuma de sobrevivência. E o que o povo encontrou no Belo Monte foi dignidade, né? E essa dignidade eles iam defender a todo custo, mesmo que lhe custasse assim a própria vida. Então a guerra contra Canudos inicia a partir desse boato, de toda essa confluência com relação à República, o Estado e tudo mais. E aí, em 21 de novembro, os conselheiristas partem para Uauá, para Juazeiro. Em Uauá, no dia 21 de novembro, na madrugada, acampados estavam ali os militares, né, a polícia da Bahia. E aí há o primeiro confronto entre os conselheiristas e a polícia da Bahia ali em Uauá. Isso em 1896. Mas aí você tem uma nova expedição que acontece em janeiro. E aí aquela serrazinha à direita de vocês, atrás, para quem está aí, aquela serra chamada Serra do Cambaio, em janeiro, a segunda expedição, comandada pelo Major Febrônio de Brito, tenta atravessar aquela serra, a caatinga fechada, se deparam em uma lagoa chamada Lagoa do Cipó. E nessa lagoa trava-se um combate corpo a corpo. O povo de Canudos não tinha arma bélica igual aos militares, não tinha fuzil, não tinha revólver, eram espingardas de bucha, de soca, né? Era um tiro e uma carreira, né? Então, você tem nessa luta o combate corpo a corpo, com pedra, com facão, e aí os corpos vão caindo em volta da lagoa e a lagoa se verte em sangue. Até hoje o lugar demarcado nesse espaço chama-se Lagoa de Sangue por conta desse episódio. E aí em 19 de janeiro essa expedição ela bate em retirada, os conselheiristas voltam para o Arraial, né, ainda sem armamento, sem nada, e uma nova expedição é organizada para vir contra Canudos. Agora, não mais com 117, como foi na primeira, não mais com 609, como foi na segunda, agora com 1.300 homens, mais de 150 milhões de cartuchos de munição e canhões, e um coronel chamado Corta-Pescoço, né, o Corta-Cabeças, o famoso Moreira César, e também o coronel Tamarindo, lá de Iambupe, né? Eles vêm por Monte Santo, né? Queimadas, Monte Santo, passam pelo Angico, aquela serra do Angico, atrás dos painéis, e tentam margear pelo Riacho Poranga. Chegam em Canudos, resolvem atacar no mesmo dia 3 de março, o coronel Moreira César, atingido no abdômen, morre na madrugada de 4 de março de 1897. Aí assume o comando o coronel Tamarindo. O coronel Tamarindo, que não é besta, monta no cavalo e diz, em tempo de Murici, cada um cuida de si. E aí se manda, só que nas baixas daquela serra, ele é atingido e morre, né? Ou seja, e aí tem seu corpo lá empendurado nas caatingas. A terceira expedição deixou para trás muita munição, muito armamento, e foi esse armamento e essa munição que os conselheiristas, que o povo de Canudos, do Belo Monte, usou para enfrentar a quarta expedição. Agora a quarta expedição ela vem com muito mais força. 17 canhões, 17 estados contra Canudos. Você tem cerca de 10 mil soldados que vêm ao todo, né? Na quarta expedição você tem ela dividida em duas colunas. Uma coluna comandada pelo general Arthur Oscar e outra comandada pelo general Carlos Savagé. Essas duas colunas, somadas duas, a princípio, somam mais ou menos 6 mil soldados quase. E aí você tem os reforços que vão surgindo e também uma resposta do Marechal Bittencourt, que era o ministro da guerra na época, que diz, olha, que não fique pedra sobre pedra em Canudos. Então, os conselheiristas começam a perder força. E lá naquela cruz, tá vendo a cruz lá atrás? Pronto. Ali é o alto da favela. É a parte mais elevada desse cenário todo. E aquela cruz foi erguida em 1945 por Dona Isabel, né?
Dona Isabel que ergueu aquela cruz, ali justamente no alto da favela. Aquele ponto foi o principal ponto de entrincheiramento, de defesa do povo de Canudos, por ser a parte mais elevada, mas também foi o principal ponto de ataque dos militares. E quando eles tomam aquele espaço, os conselheiristas, eles colocam os canhões ali em cima e começam a disparar contra o arraial. Dali de cima do alto da favela até onde ficavam as igrejas, são 1.200 metros. Então tem toda uma estrutura. E ali nós vamos visitar mais à frente, onde foi montado o acampamento do Hospital de Sangue, do Exército, e também um lugar onde foi acampamento militar, mas hoje você tem algumas fotos de sobreviventes, filhos de sobreviventes, contemporâneos da guerra, que vocês vão estar vendo ali algumas imagens. E depois nós subimos para o alto da favela, para vocês verem lá também uma foto de Dona Isabel, um poema em homenagem a Dona Isabel feito pelo José Américo Amorim. E nós fazemos uma foto, batemos um papinho lá rápido e depois voltamos para irmos lá para Canudos Velho, para vocês conhecerem também o Museu Histórico de Canudos Velho, pelo menos a fachada, para ter uma foto lá, e visitarmos as ruínas da igreja construída pelos sobreviventes do conflito no início do século XX, certo? 1910, por aí. Então, vamos lá? Uma sala de palmas para o ator que vocês aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte, viu? Não saiam sem dúvida. Aí, rapaziada, daqui a pouco a gente vai voltar com mais uma matéria importante para vocês, ouvintes.